Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. A Bíblia Sagrada é o livro milenar que mostra os caminhos que devemos trilhar. Nesse trimestre do inverno, estamos estudando a lição de Êxodo. Lembra que a palavra Êxodo significa a retirada de um povo inteiro. Êxodo. Por isso a gente chamou Êxodo dos hebreus. Por quê? Os hebreus saíram do Egito, tirados por Moisés, e se acamparam em Canaã. É claro, esse percurso que deveria levar uns 12 dias no máximo, levou 40 dias. Sim. E aí, como o povo ficou revoltado e não quis entrar na terra prometida, o Senhor se revoltou com eles e falou: agora vocês vão peregrinar, não 40 dias, mas cada dia será para vocês como um ano. Então vocês peregrinarão 40 anos. E eles ficaram 40 anos rodeando o deserto. E essa saga é contada aqui pelo autor, eu esqueci o nome dele, eu sempre esqueço, Moscala. Giri Moscala, ou Giri Moscala. Quem é Moscala? Ele é professor de exegese e teologia do Antigo Testamento e diretor do Seminário Teológico Adventista do Sétimo Dia da Universidade Andrews, nos Estados Unidos. Tem um vídeo aí que fala da introdução desse livro, então você pode vê-lo, tá bom? Estamos falando a primeira lição, o povo de Deus e o nascimento de Moisés. Ontem falamos do povo de Deus no Egito, como que o povo de Deus chegou ao Egito, fome, aí acabaram ficando lá por benesse do faraó, mas aí faraó morreu e o novo faraó esqueceu do povo de Israel. Segunda-feira hoje, 30 de junho do ano jubileu. Segunda-feira, o contexto histórico. Eu já falei mais ou menos sobre o contexto histórico, mas vamos ver aqui o que o autor aqui, Moscala, tem para nos dizer sobre o contexto histórico. Você sabe que o povo de Israel, ele é descendente de Abraão. Eu tô com suporte novo aqui, mas não tá ficando legal não. Você tá meio torto, né? Não sei o que é que eu faço para você ficar melhorzinho, não. Vou deixar você só num gancho, vamos ver como é que fica. Melhorou? Entortou ainda. O povo de Israel, eles são os descendentes de Abraão. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. E essa nação seria como as estrelas do mar. Seria uma nação incontável. Vamos ver o que o Moscala está dizendo aqui. Quando a família de Jacó chegou ao Egito, depois de passar fome em Canaã, Gênesis capítulo 46, o faraó foi amigável com os hebreus por causa de José e de tudo o que ele havia feito pelos egípcios. Para você que não está familiarizado com a Bíblia, José, ele livrou o Egito de uma grande fome, interpretando um sonho que Deus tinha dado a Faraó. Baseado nesse sonho, o Egito investiu em infraestrutura, silos, superprodução, parecia o Brasil.
uma superprodução agrícola. Foram 7 anos de bonança, muita coisa, muita coisa. Colocaram tudo em celeiros. E aí quando chegou a seca, eles comeram 7 anos sem problema nenhum. E... Oi, passarinho. Ah, tá falando bom dia, eu nem sei que pássaro que é esse. Olha lá, o outro respondeu. Estão saudando o dia. E daí... Olha, amarelinho, parece um sabiazão. Oi! 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 Desculpa, eu me distraio com facilidade. Ó, vou tentar filmar o bichão que tá ali na árvore. Aqui, ó, aqui, ó. Agora tá o casal, tá vendo? Olha que lindo. Você tá vendo? A natureza é maravilhosa. A natureza é belíssima. Eu amo a natureza que Deus fez para nós. Eu vou continuar aqui falando da história. Você já me conhece, não precisa ficar me vendo. Então fica olhando ali o passarinho. E Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel, o sinete da mão, e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino, e lhes pôs no pescoço um colar de ouro, e fez subir na sua segunda carruagem, e clamaram diante dele: inclinem-se todos, Gênesis 41 a 43. Eles pararam de cantar, então eu vou devolver você aqui para o suporte, tá bom? Ficou meio tortinho. Vou segurar aqui. Então, e o Egito, na época da fome, ele vendia comida para toda a região. E o povo de Canaã, o povo de Abraão, desceu lá e foram comprar comida. Só que eles esqueceram que eles tinham vendido José como escravo. Porque os irmãos de José, quem conhece a história, sabe. Essas histórias são bem contadas aí pelo cinema. Tem uma chamada Os 10 Mandamentos, com Charlton Heston. Maravilhoso, lindo, magnífico e lindo. Tem o Príncipe do Egito, uma história infantil maravilhosa também. E tem uma história chamada José, o Sonhador, acho que é da mesma empresa. Muito bom mesmo, conta a história direitinho. Então, se você não quer perder tempo lendo a Bíblia, porque na verdade não é perder tempo, não é porque... Eu prefiro ler a Bíblia porque é a fonte original. Ali você conhece os conceitos. Mas tem pessoas que não estão afim. Então senta na televisão 2 horas e você vai conhecer o contexto geral da história de José e da história de Moisés. Aí você vai compreender melhor as lições que eu estou passando aqui, tá bom? Qual foi a causa do sucesso surpreendente de José no Egito depois de um começo tão difícil? Gênesis 37, 26, 28, 39, 2 e 21. Então, José é o vice-caçula de Israel, sucessor de Abraão. E os seus irmãos ficaram com ciúme dele, porque ele era temente a Deus desde o começo da sua vida. E aí venderam ele para o Egito. E lá ele foi maltratado no Egito. Foi preso, acusado falsamente de adultério. Sabia? Eu sei o que pesa uma acusação falsa de adultério. Eu também sofri essa acusação. No meu caso, eu não sofri diretamente. Alguém imaginou que eu estava adulterando
E aí agiu com base nisso. Adultério não é a palavra, porque eu era solteiro. Então eles achavam que eu estava... Palavra feia essa. Fornicando. E então foi uma acusação velada, não feita, mas eu paguei o preço. E José também. José teve uma acusação formal, mas ele era inocente. Mas mesmo inocente pagou o preço. Mas Deus estava dirigindo José. E ele acabou virando o governador do Egito, o salvador do povo. E agora, 400 anos depois dele ter feito isso, o povo está saindo do Egito. Entende? Esse é o contexto. O contexto histórico mais provável para a história do Êxodo é o seguinte. O novo faraó que não havia conhecido José, Êxodo 1:8, é Amés, primeiro, de 1570 a 1546 a.C. Lembra que antes de Cristo a data vai diminuindo, né? Então ele nasceu em 1570, ele reinou em 1570 até 1546. Em seguida veio Amenhotep I, 1546 a 1526 a.C., o governante que temia os israelitas e os oprimiu. Mais tarde, Tutemés I, 1525 a 1512 a.C., emitiu o decreto mandando matar todos os meninos hebreus recém-nascidos. Sua filha, Hatshepsut, de 1503 a 1548 a.C., foi a princesa que adotou Moisés. E Faraó, Tutemés III, 1504 a 1450, que durante algum tempo governou junto com Hatshepsut, foi o faraó do Êxodo. Olha que legal. Os caras estão trazendo notícia. Por isso que é bom você falar com doutores. Esse homem é doutor em Antigo Testamento. Ele sabe do que está falando. Eu posso até não saber, mas ele sabe. Segundo os estudos mais confiáveis, porque tem estudos que não dá para confiar. Tem estudos que falam que Moisés é um mito, que nunca existiu, que Davi nunca existiu, que Daniel nunca existiu. Bom dia, vocês acabaram de passar no YouTube ao vivo. Deixa eu passar também. Posso falar aqui? Pode, vem falar bom dia para meus irmãozinhos aqui. Fala bom dia, manda eles compartilhar. Compartilhe e curte, viu? Tchau, tio. Vocês estão felizes? Sim. Estude bastante, tá bom? Tá bom. Deus abençoe vocês. Amém. Segundo os estudos mais confiáveis, o êxodo ocorreu em março de 1450 a.C. William Shea, esse homem é muito conhecido, William Shea. Eu já ouvi falar desse homem no curso de teologia que eu fiz. Eu não sei muita coisa não, mas eu sou formado, graduado, pós-graduado, tá bom? E esse Shea aqui eu já li artigos dele. Cadê? Êxodo Date of the. A data do Êxodo. International Standard Bible. Enciclopédia. Edição Jeffrey W. Bramiller. Herdems, 1982. Página 2, página 230 a 238. Vários textos nos ajudam a estabelecer a data de Êxodo. Gênesis 15, 13 a 16, Êxodo 14, 12, 40, Êxodo 12, 40 e 41, Juízes 11, 26, 1 Reis 6, 1, 1 Reis, primeiro livro de Reis, Atos 6, 7, 6 e Gálatas 3, 16 e 17. O primeiro capítulo de Êxodo abrange um longo período desde que Jacó entrou no Egito com sua família até o decreto de morte emitido pelo faraó. Eu li esses capítulos, eu já li a Bíblia toda esse ano, mas quando eu fui começar o
o estudo aqui, eu li de novo os primeiros capítulos. Então eu estou lendo de novo Êxodo para a informação ficar fresquinha na minha mente, tá bom? Eu conheço toda a história, mas eu preciso estar com a informação fresca na mente. Você também vai ler. Você não gosta muito de ler? Ouça na voz de Cid Moreira. Você não quer Cid Moreira? Tudo bem. Ouça aí no canal Vigia das Pessoas. Tem o Êxodo inteirinho comentado de capítulo a capítulo. São mais de 1000 vídeos sobre a Bíblia. Embora as datas exatas desses acontecimentos sejam debatidas pelos estudiosos, o mais importante é que, mesmo que o povo de Deus estivesse escravizado em terra estrangeira, Deus jamais o abandonou. Detalhes históricos sobre o período em que os hebreus estiveram no Egito ainda são desconhecidos. 1 Coríntios 13, 12. No entanto, a revelação do caráter de Deus resplandece nas páginas do livro de Êxodo, como ocorre em toda a Bíblia Sagrada. Mesmo em que alguma situação pareça desesperadora, Deus está sempre presente e podemos confiar nele. Amém? Sim, amém, podemos confiar. Então, a saga de Moisés pelo deserto simboliza a saga do povo de Deus pelo deserto da vida. Quem é o povo de Deus? Inicialmente Israel, claro. Israel foi o berço de Jesus. Só que essa nação ela foi extirpada da face da terra no ano 70. Extirpada não é o termo, porque eles destruíram o templo e eu não sei o que aconteceu desde o ano 70, depois de Cristo, até 1948, quando o Estado de Israel foi instituído. Mas aí eles instituíram esse Estado de Israel e agora alguns crentes acham que ele é o povo de Deus. Não é. O povo de Deus, herdeiro das promessas de Êxodo, é o novo Israel, como diz Paulo. Os cristãos de todas as eras, sejam eles conscientes disso ou não. Então, meu amigo, se você pertence a alguma igreja cristã, você pode fazer parte desse remanescente de Deus. Digo mais ainda, se você não faz parte de uma religião cristã, é uma religião pagã, como por exemplo, esqueci o nome da religião, os muçulmanos, como é que chama? Esqueci. Mas se você é muçulmano, se você é budista, se você é ateu, seja lá o que você for, se você tiver uma consciência de que Deus é o Criador e enviou Jesus Cristo como o nosso total poderoso Salvador, você já faz parte do remanescente. Se você segue os mandamentos de Deus, se você tem a fé de Jesus, você lê lá Apocalipse 14, os salvos estão todos ali e você pode se enquadrar nesse grupo. Não é o Estado de Israel que está em guerra lá com o Irã. Não é. Ah, temos que orar por Israel? Sim, claro. Como temos que orar pela Rússia, Qual o país que a Rússia está solapando lá? Acho que agora está em cessar-fogo. Fugiu o nome. Mas nós temos que orar por todos os países em guerra. Pelos Estados Unidos, que acabou entrando na guerra do Irã. Sim, porque a guerra de Israel contra o Irã é uma guerra bem interessante. Por quê? É um povo moderno, quase ateu, porque o judaísmo, se você for contar ali, tem poucos cristãos em Israel, mas pelo menos é uma pátria livre. Está em luta direta com o Irã. O Irã é uma nação muçulmana totalitária, subjugadora dos povos. Então, se a gente tiver que levantar uma bandeira, claro, será a bandeira de Israel. Mas não por motivos religiosos. Por motivo religioso, a gente só deve levantar a bandeira de Cristo. Não de uma igreja, ou de um grupo, ou de um país, tá bom? Muito obrigado. Que o Vigia das Pessoas te abençoe e te guarde. Que o Vigia das Pessoas tenha misericórdia de ti
Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Paz. Tem que tirar o boné em respeito a Deus.